FM Talks. É uma alegria tê-los aqui. A gente agora vai ter um encontro bastante especial com 5 profissionais aí, nós chamamos aqui de veteranos do mercado. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos semana passada numa live promovida pela Associação Brasileira de Facilities, a Abrafac, né? No dia em que nós comemoramos o Dia Mundial do Facility, também falamos do lançamento da ISO 41000 sobre o gerenciamento de facilidades ou sobre Facilities Management. Então, e nessa ocasião, acabamos nos encontrando lá e resolvemos hoje gravar aqui também um encontro desses profissionais que estão há muito tempo aí no mercado de Facilities, no mercado de Properties, e que a gente acredita que eles podem contribuir muito com os insights aqui com o nosso público, tá bom? Então, eu queria apresentar, a gente vai ter aqui, em ordem alfabética, o Altair Luiz Belling, ele é diretor da Mark Build, o Álvaro Cerqueira de Aguiar, que ele é sócio-diretor da Facility BR, uma empresa de consultoria, o Eduardo Barbosa de Oliveira, conhecido carinhosamente como Eduardo Bo, que ele é consultor de Facility Properties na Barzel Properties, o Gessé Campos Camargo, que é diretor e também consultor na Interface Facility Consulting, e o Marcos Maran, que é o diretor da Maran Gestão de Ativos Físicos. Senhores, sejam muito bem-vindos, é uma alegria para a Infra recebê-los aqui. E eu queria, então, já começar com uma pergunta, queria saber dos senhores, né, a experiência que vocês têm aí ao longo dos anos, e que insights, ou que dicas ou conselhos vocês dariam para todo esse pessoal que está vivendo agora esse momento de crise, um momento até então não vivido, não com essa extensão de tanto tempo sem trabalhar, fora dos espaços de trabalho. A gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, aqui, começando pela ordem alfabética, eu queria que o Altair Belling falasse um pouquinho. Bem-vindo, Belling. Muito obrigado por ter a oportunidade ímpar de estar com pessoas como o Gessé, como o Bo, o Marcos Maran, o Álvaro. São pessoas importantíssimas nesse segmento, nesses 30 anos de construção. Foram eles que produziram o resultado que culmina com a ISO 41000, que é um marco interessante nesse segmento no Brasil. E realmente estamos diante de uma crise monumental. Eu confesso que esses 30 anos de batalha, né, a área foi batalhas com sucesso. Foi sempre construtiva todas as iniciativas que foram feitas. Fizemos muita interação ao longo desse tempo, e eis que chegamos no momento em que tudo isso que foi construído, toda essa metodologia, toda essa prática, eu não sei se ela vai ser útil, mas nós estamos diante de uma reconstrução. Tudo começa de novo. Os espaços ocupados terão que ser revistos, o conceito de serviços vai ser alterado, e a gente não tem nenhuma receita do bolo pronta para usar nesse momento. A cada minuto que passa eu estou numa live. A cada minuto que passa nós temos incertezas, e a falta de definição, por falta de um horizonte, nos obriga a sermos criativos, e acredito que o segmento de Facility vai ser um dos segmentos mais importantes nessa reconstrução desse momento que ainda não temos horizonte. Então, eu só gostaria de enfatizar que os profissionais de Facility serão fundamentais na reorganização desse contexto. Obrigado pelo convite, cavalheiros, um prazer estar aqui com vocês. As primeiras impressões que eu tirei deste episódio aqui são... acho que a gente aprendeu algumas lições, né? O pessoal que está acostumado a planejar, etc. Acho que é bom ter planos, mas a gente também está aprendendo que não dá para prever tudo, e muitas vezes não dá para chegar nem perto do que a gente imaginou que era o tudo, né? E aí, por conta disso, é bom fazer alguns exercícios, né? Um deles é de criatividade, e para mim ajuda muito se a gente tiver repertório, né? Então,
é também bom pensar em o que é repertório, além do repertório técnico que a gente tem e adquire praticando a profissão, né? Quer dizer, tudo numa hora dessas é referência. Então, é bom lembrar que pegar um pedaço de um filme ou a aula que o filho está assistindo na internet pode também ser útil, vai ficar guardado no cerebelo e uma hora pode também te ajudar a navegar. Outra coisa que estava me ocorrendo também é a questão, o dilema, o embate entre o timing, porque muitas decisões precisam ser tomadas rápidas e às vezes a gente não reconhece o ambiente e demora para tomar algumas decisões importantes, versus a paciência, versus a resignação de que a gente não controla tudo e que, por mais que você tenha pressa para certas coisas, é importante ter paciência e fazer o exercício da paciência e usar o tempo para algumas outras coisas. Então, acho que são novidades para os nossos dia a dias que nos preparam para o futuro, né? Isso eu acho que são coisas fora do ordinário que eu tenho observado nesse período. Tá bom, por favor, as suas impressões. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E eu queria relembrar um pouquinho, quando a gente começou, há mais de 30 anos atrás, a gente não sabia nada sobre como fazer isso que hoje é chamado de Facility Management, né? Na época, cada empresa tinha a sua equipe e fazia as coisas de acordo com os seus padrões. E nós começamos o que na época foi chamado de quarteirização, porque era um passo além da terceirização, e estabelecendo processos e documentos e modelos de contrato para conseguir gerir um monte de pessoas que passaram a ser externos às empresas e que tinham que fazer todo o serviço que era feito pelo pessoal interno. Uma coincidência que eu não posso dizer que é boa é que hoje o pessoal tem que começar tudo de novo também. Eles não sabem o que tem que fazer na limpeza, eles não sabem o que tem que fazer na manutenção de prédios vazios, eles não sabem o que tem que fazer para evitar o contágio desse coronavírus que mudou todo o panorama do mercado. E os facilities de hoje estão, grosso modo, numa situação parecida com que a gente estava quando a gente começou lá atrás. E é um desafio muito grande, é um desafio de estabelecer novos processos, novos procedimentos, novos protocolos e descobrir se eles funcionam ou não. O mais importante que eu posso citar hoje é que hoje existe uma cooperação entre os Facility Managers. Hoje existe a Abrafac, existe outras entidades, existe o contato entre as pessoas que cuidam dessa área, e era uma coisa que a gente não tinha atrás. Lá atrás a gente teve que começar a discutir uma associação, que depois veio ser a Abrafac, começar a discutir a troca de conhecimento, porque cada um fazia de um jeito, começar a trocar informações para que cada um pudesse melhorar o que estava fazendo, e hoje está mais fácil. Hoje tem a Abrafac, tem outras entidades, e tem o contato entre as pessoas. Então, acho que um papel importante nesse cenário é o da infra. Você sempre que capitaneou essa parte de registrar o que se faz, eu acho que seu papel é muito importante agora nesse momento de pandemia. Obrigada, Bo. Muito bem. Gessé Campos Camargo, o que você tem a nos dizer? Primeiro, eu estou muito feliz porque a primeira vez que esse grupo se reuniu foi no Sínodo Papal para eleger o Pio XII. Lembra, Beli? A gente é velho mesmo, a gente elegeu o Pio XII naquela época. Daquela época eu tenho uma saudade enorme, e uma saudade muito grande do que nós fazíamos, e o Bo tocou bem fundo. Imagine que você chega numa grande organização, você e mais duas pessoas, não mais do que isso,
senta-se na mesa do board, onde está o presidente da empresa e o seu staff imediato, e diz para eles assim: olha, eu estou aqui representando a empresa X, que é uma grande corporação, com uma experiência muito grande em gerenciamento de serviços empresariais. Estou aqui para dizer a vocês que nós vamos fazer um levantamento de tudo que vocês têm hoje aqui em matéria de infraestrutura. Na época, nós não chamávamos ainda de facility. E nós vamos avaliar o grau de qualidade dessas atividades, vamos avaliar a satisfação que essas atividades dão aos seus usuários, e quanto custa tudo isso, e vamos fazer um estudo bem detalhado, é quase que uma due diligence, e propor alternativas novas em que prometemos melhorar a satisfação da comunidade, melhorar a performance dos processos e dos serviços, e para deixar o senhor presidente, seu staff, os seus acionistas satisfeitos, vamos melhorar a relação custo-benefício. E aí vinha a famosa pergunta: como é que nós vamos saber que vocês vão entregar isso? Porque nós vamos fazer um estudo que vai demorar provavelmente 30 ou 40 dias, vamos levantar absolutamente tudo, vamos conversar com todos os seus fornecedores, com todos os seus funcionários, vamos levantar na sua contabilidade quanto de fato o senhor está gastando com esse conjunto aí de 15, 20 serviços, além da sua atividade principal, e vamos demonstrar ao longo de um determinado período que este custo de 100 será 90. E desses 10 que vamos reduzir, nós vamos ficar com 5 e o senhor vai ficar com 5. E vamos chamar isso de fazer produtividade, que a Leia vai chamar isso daqui a 30 anos, porque a Leia não era nascida ainda, daqui a 30 anos ela vai dizer fazer mais com menos. Nós fazíamos isso lá atrás. Lembra-se, meu amigo Belli, lembra-se, meu amigo Maran, nós que estávamos lá atrás naquele momento. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos gastar menos do que os senhores gastam hoje, vamos deixar a comunidade usuária mais satisfeita com a qualidade do serviço, nós vamos administrar os riscos, vamos melhorar os processos e, mais ainda, não vamos demitir ninguém. Os seus fornecedores atuais serão retreinados e realinhados para serem parceiros muito mais eficazes. A equipe que o senhor tem hoje aí, gerenciando toda essa comunidade, vai ser migrada ou para o nosso quadro de gestores, de integradores, ou até para os quadros dos nossos fornecedores. Aqueles que tiverem apetite, competência e aspiração para migrar para a atividade principal serão mudados, realocados dentro da organização interna. Ninguém será demitido, né? Então, Belling, Álvaro, Maran, eu pessoalmente tenho muita saudade daquele tempo. E nós ganhávamos dinheiro exatamente a um percentual das economias geradas. Muito bem. De lá para cá, tantos anos, foram realmente muito conhecimento acumulado, muita pele, muito exercício, aprendemos muito, muita gente chegou, muita gente se alinhou, e chegamos no ponto de hoje. Qual é o grande desafio que nós temos hoje? Primeiro, o mundo mudou, a economia mudou, as empresas mudaram. O grande desafio hoje do Facility, do Property Manager, será lidar com uma tecnologia completamente diferente de tudo quanto a gente utilizou nesse passado, principalmente a tecnologia ligada à comunicação de processos, comunicação de recursos, comunicação de pessoas. O segundo grande desafio, o Bo passou rapidamente nisso, mas me parece um grande desafio: como vamos lidar com os espaços que vão se tornar vazios, inúteis daqui para diante.
conceito de home office, a ideia de home office, que não é mais uma alternativa, uma opção, é uma necessidade, vai ser um procedimento padrão de todas as organizações, significa que nós temos que atender agora a empresa, os usuários e os clientes das empresas que vão estar ora num escritório, ora numa fábrica ou ora nas suas residências. Esse é o segundo desafio. E o terceiro desafio, não menor do que esses todos, é o desafio da própria economia. Como reconstruir a relação entre atividades principais e atividades acessórias, atividades de infraestrutura. São 3 grandes desafios, novos para um mundo novo. Então, todos nós temos que nos olhar no espelho agora todo dia de manhã e dizer: eu não sou mais aquilo que eu sabia não serve mais, eu vou ter que criar ferramentas novas, vou ter que criar uma visão nova, eu vou ter que... Enfim, nós teremos que ser novos para lidar com o novo. Este é o grande desafio que nós temos pela frente. Muito bem, Gessé. Seu Marcos Maran. Boa tarde, Leia. Boa tarde a todos os meus colegas aí, né? E faz muito tempo que a gente se conhece, né? Se conhece. Né? É um prazer estar aqui com você, né, Leia? Porque a gente se conhece há muito tempo, né? Desde 97, 98, né? Quando a infra estava lá começando, né? Todos nós. Para mim é muita alegria estar aqui com vocês nesse momento. Acho que é um momento de desafio, certo? Mas é um desafio que, para mim, é estimulante. Né? Acho que o ser humano ele cresce quando ele é desafiado, quando ele encontra obstáculos e busca solução para esses obstáculos. Esse é o grande momento de crescimento do ser humano. O ser humano vai em busca de solução e todos os dias ele se renova. Um dia não é igual ao outro. Eu costumo falar para algumas pessoas, assim, mais ligadas a mim, que todos os dias, quando você acorda e abre os olhos, você está diante de um novo futuro. Sim. E novas oportunidades. Então, eu vejo esse momento não como um momento de grandes dificuldades, mas sim de grandes oportunidades. Se eu tivesse que falar alguma coisa assim, alguma coisa que eu poderia falar para o pessoal que está chegando, preparem-se sempre, porque a sua preparação, indo através de mais conhecimento, mais network com seus colegas de profissão, ou de profissões correlatas que estão em volta da sua, né? Isso proporciona muito aprendizado e um dia você vai usar de alguma forma. Então, eu acredito muito na preparação do indivíduo, daquele que vai atrás do conhecimento, né? Não só por curiosidade, porque ele gosta de conhecimento, mas também em busca de conhecimento para encontrar soluções para aquilo que ele muitas vezes nem sabe que vai precisar, né? Fazer analogias, né? Enfim. Então, eu vejo assim, para nós todos foi um grande aprendizado todos esses anos, ainda estamos aprendendo, né? Então, desde que a gente entrou nesse assunto de facility manager, nessa profissão, né, eu nunca imaginei, eu sempre trabalhei em fábricas, né? E, de repente, fui trabalhar num grande empreendimento e, dali, aquilo
aquilo startou uma mudança muito grande de vida. E aí eu conheci muitas pessoas que me ajudaram, me engrandeceram em termos de conhecimento. Uma parte delas está aqui participando hoje dessa conversa, né? E outras que eu conheci, o Moacir, que eu conheci dando uma palestra divulgando o MBA dele, eu fui na primeira turma do MBA. Eu fui na de 2018. Foi muito bom tê-la lá como aluna nossa. Pois Né? fiz sua aluna. Tive aula com o Silvaran, muito bom. E é engraçado, porque quando a gente começou lá no MBA, eu nunca imaginei que um dia eu estaria dando aula lá. Minha vida muda. É isso que eu acho muito bacana na vida e do ser humano. Você nunca sabe o dia de amanhã e as oportunidades que isso pode lhe trazer. Eu acho que para nós de Facility Management, apesar de todas as dificuldades desse momento de pandemia, certo? Isso é uma grande oportunidade de aprendizado. É um momento de você se aproximar das associações, e associações irmãs. É a Abrafac, é a Abralimp, é a Brava, é Corenet. Tem um monte delas. É um monte delas. E por quê? Porque ali estão as pessoas que se interessam por todas as coisas, a vivência profissional muito grande. Esse é o grande momento de se aproximar, fazer muito network. Muito network. Então, eu acho que é um desafio bacana, né? Que nós vamos passar por isso. É difícil, eu acho que tanto o Facility Management como quem vem de área de manutenção está acostumado a cada vez fazer mais com menos. Muito bem, Mara. É de praxe. Se você não gosta disso, procure outra profissão. Tá certo? Então, é isso mesmo. Nós vamos viver com restrições, vamos trabalhar com restrições, mas, com certeza, eu acho que se soubermos aproveitar esse momento, eu acho que nós vamos sair muito bem engrandecidos em conhecimento e em mérito também, né? Por que não falar de mérito, né? Com a autoestima bastante elevada. Então, se eu tenho algo para falar para o pessoal que vem vindo aí na profissão, estude, se dedique, né? Procure estar com seus pares, fazendo network, e com certeza vai ficar mais fácil passar por esse momento. Okay? Muito bem, Mara. Muito obrigada. Então, vamos continuar. Eu vou agora chamar novamente o Altair Belling. Altair, conforme a gente estava aqui falando, né, acho que a gente realmente tem oportunidades, mas a gente tem que correr atrás o tempo inteiro, tem que estudar, tem que se esforçar, as coisas não vêm fácil, mas realmente esse momento traz para a gente, né, enquanto empresário, enquanto consultores, algumas angústias. Eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre isso, né, como é que a gente pode administrar melhor essas angústias, exatamente, acho que essa coisa da paciência, né, que a gente tem que ter para esperar as coisas acontecerem, né? E, de novo, às vezes paciência requer que você tenha dinheiro em caixa para também ter paciência, e às vezes isso não é possível, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Ô, Leia, eu estive pensando, eu sou descendente de alemães, meus avós vieram da Alemanha. E os alemães passaram as agruras da guerra, e os colonizadores no Brasil vieram desafiar o tempo. E vieram desprovidos de grandes facilidades. Sim. E o que eu estou percebendo nesse mundo de hoje é que nós, para enfrentarmos todo esse problema
que vamos ter pela frente, teremos que mudar muito nossas atitudes. As atitudes que eram tomadas em cima de um céu de brigadeiro, ela terá que ser completamente modificada, com uma variável que é o uso da tecnologia. Sim. A tecnologia vai ser cada dia mais o carro-chefe de tudo. E atrás disso, Leia, aquela questão do conhecimento que você nunca mais vai parar de estudar, não termina curso mais. Então, o conhecimento vai ser permanente para você sobreviver, não adianta. Eu lembro do tempo em que eu questionava a Abrafac dizendo que eu tinha que investir em conhecimento e conhecimento, e mesmo assim as iniciativas surgiram, o professor Moacir com o curso da USP. Então, o que eu estou imaginando aqui, quer dizer, olhando esse mundo na forma da minha visão, é de que esse momento vai exigir mudança de atitude, busca permanente dessa tecnologia e do conhecimento e reconstruir um processo que começa praticamente do zero. Sem contar que nós teremos desafios decorrentes dessa crise, né? O Bo levantou que os espaços ocupados por escritórios estão sendo reduzidos. Em plena quarentena, eu conheço uma empresa multinacional que botou o pessoal em casa para estudar a redução do espaço do escritório da empresa em 30% para setembro. Porque não precisa aquele espaço todo mais. Não precisa de sala de reunião. Agora tem o Zoom, tem o Cisco, tem vários instrumentos, você faz reunião a qualquer hora. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos passar uma crise econômica muito grande e que está nos braços de quem está vivo hoje reconstruir tudo isso para deixar um legado para os nossos filhos. Eu acho que não existe receita pronta para nada. Nós vamos passar uma crise econômica. As empresas estão reduzindo seus custos e muitas delas estão falindo. Um monte de atividade vai sumir. O restaurante vai sumir, o shopping vai ter outra conotação. Enfim, nós vamos passar por transformações. E aí eu tenho que dar o braço a torcer para o Maran para dizer o seguinte, Leia, o teu papel nesse momento é muito grande, porque você vai fazer as pessoas interagirem, porque nesse mundo novo que nós vamos enfrentar, o papel da cooperação vai ser a peça fundamental. Não vai ter mais Romário, vai ter um time. A busca de solução, de sobrevivência. Não se trata mais de ganhar o jogo ou perder o jogo. Então, o trabalho que você está fazendo hoje aqui, repita muitas vezes, porque eu conheço um pouco, o Gessé um pouco, o Eduardo, o Álvaro, o Maran, de repente, alguma coisa que a gente vai comentar pode ser útil para o enfrentamento de uma contingência que o Álvaro muito disse que a gente não sabe a quantidade de contingência que vai acontecer ainda. Então, Léa, se eu pudesse te dar dizer assim, Léa, invista nisso, porque todos precisam disso. E você tem o bastão do conhecimento, conhecimento pleno dessa situação, desse negócio, de comunicar, e que você tem que fazer isso. Vamos repetir muito isso. Com certeza. E você, Eduardo Bo, o que você gostaria de complementar? O que eu acho importante é essa questão da cooperação que o Belling falou, mas eu acho que mais do que isso a gente tem que descobrir novos caminhos, tem que descobrir essa questão da tecnologia, que é muito importante,
mas hoje em dia a gente não tem muita tecnologia aplicada em serviços básicos, em muitos serviços que os facilities managers fazem. Né? É difícil ter uma tecnologia que faça uma limpeza melhor do que agora, que faça a manutenção dos equipamentos. Tem muita coisa que é mão na massa, tem que ir lá e ver, e a tecnologia pode ajudar um pouco, mas não vai ser a grande questão. Em outros aspectos, como a ocupação do escritório, como novos ambientes de trabalho, e como o prédio deve se comportar para receber essa nova leva de gente que vai trabalhar diferente do que trabalhava até agora. Isso sim, isso vai depender muito de tecnologia, de muito estudo, de muita também, de muito teste. Isso vai ter que ser testado. Todo mundo está falando que os escritórios vão reduzir 30%, vão reduzir 40%, mas isso não foi testado ainda. O Zoom foi testado, as reuniões virtuais já foram aprovadas, mas o funcionamento de uma empresa grande, de uma multinacional, toda por Zoom, toda por reuniões virtuais, toda por home office, é complicado. O próprio home office é muito complicado. Muito poucas pessoas têm um escritório em casa em que podem trabalhar e produzir tanto quanto produziam no escritório. Né? Se você trabalhar em casa, você tem o problema dos filhos, você tem o problema dos cachorros, tem o problema da mulher, tem o problema da empregada, tem um monte de coisa que impede você de ter a mesma produtividade que você tinha no escritório. Isso também terá que ser revisto, terá que ser melhor adequado às condições e vai levar um tempo até que se estabeleça. Enfim, a gente tem desafios muito grandes, a busca de soluções coletivas, né, de um ver o que o outro está fazendo e um poder melhorar o que o outro fez, vai ser muito importante. E eu concordo plenamente com o Belling de que as associações como a Abrafac, os cursos como o do Moacir e as revistas como a da Leia são muito importantes para a disseminação desses novos protocolos, desses novos procedimentos, para que a gente consiga passar uma fase, pular um degrau e crescer. Muito bem. Concordo com você, né, Bo? Eu estava ouvindo uma pessoa comentando que eu achei que é uma observação bastante importante. A gente não está acostumado a trabalhar 24/7 por 360 dentro de casa, né? Com a família, né? Então, assim, não dá para a gente conviver todo esse tempo com a família e o trabalho junto. E, assim, as pessoas sentem muita falta ainda da socialização junto com os colegas de trabalho, porque essa integração é importante para o desenvolvimento do trabalho também, né? Então, concordo com relação a essa questão do home office, que não é bem assim, né? Acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Eu acho que pode até ter, assim, um declínio de uso dos espaços dos escritórios, não em função do home office, mas em função da crise que a gente vai ter. São coisas distintas e tem que se observar, pelo menos do meu ponto de vista. Gessé, vamos lá. Bom, eu acho que o que vai acontecer no futuro, e já está acontecendo hoje, não é o home office, é o off office. É aquilo que a gente faz fora do escritório tradicional. Muitos de nós já gastamos muito tempo no nosso home office, que era o carro, que era o aeroporto, que era o restaurante, que era, eventualmente, num congresso. Né? Então, home office não significa efetivamente ou necessariamente que você vai voltar para casa junto com a mulher, os filhos e o cachorro. O home office vai ser tudo aquilo que a gente vai fazer fora do expediente. Então, acho que todos nós concordamos. Esses dias eu li uma matéria, um artigo, dizendo que eu aguento fazer 5 reuniões no meu escritório com 10 pessoas, mas eu não aguento fazer 3 videoconferências na minha casa. Tem coisa chata no mundo, né? Não é uma coisa gostosa de fazer um conference call, uma videoconferência. Então, vai mudar um pouquinho. Então, eu acho que a tecnologia vai nos oferecer caminhos diferentes sobre o relacionamento e a interação de espaços, de pessoas e de processos empresariais. Mas eu diria que uma grande oportunidade hoje, já que está todo mundo
disposto a arregaçar as mangas, vamos reconstruir a Torre de Babel, eu penso que os facilities hoje já deveriam estar alinhados com o board da empresa, com a diretoria da empresa, que estão seguramente nesse momento construindo um novo business plan. Mesmo empresas antigas, empresas estabilizadas, estão hoje diante de um desafio de se redefinirem, de se reconfigurarem, definirem produtos, mercados, recursos, etc. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Facility começar a pensar o seguinte: tudo bem, enquanto o meu chefe, que cuida do core business, está planejando como será a empresa dele no futuro, eu vou planejar como será a infraestrutura no futuro, levando em conta que ele vai ter um conceito de espaço diferente, isso está muito claro. Se nós não sabemos bem ainda como será o home office, nós sabemos como será o escritório do futuro. Será menor, definitivamente será menor. Então, eu, como Facility Manager, já estou hoje pensando o seguinte: como é que eu vou atender demandas dos meus colegas usuários que estarão ora no escritório, ora na casa do cliente, ora no aeroporto, ora até na sua casa. Como é que eu vou atendê-los nesse sentido? Segundo, processos das organizações também serão diferenciados. Naquilo que se refere, por exemplo, à logística, se refere à produção, no que se refere, por exemplo, à distribuição, à comercialização e assim por diante. Como isso será diferente, como é que eu, Facility Manager, vou preparar as condições ideais para que esses novos processos aconteçam da forma mais eficiente e atinjam os seus resultados também. E, por último, a grande novidade é a economia. Então, organizações saudáveis, quando você vê um Bradesco na mídia dizendo que vai reduzir o seu lucro em 30%, isso é grave, isso é atravessar o mar vermelho novamente, é um negócio complicado. Então, as empresas enfrentarão e terão que redesenhar sua contabilidade, seu budget. Eu vendia 300 milhões e começar vendendo 28 milhões. Como é que vai ser esse trabalho? Então, eu acho que é uma boa oportunidade, de uma maneira muito pragmática, para os facility managers, sejam atores dentro das organizações, ou nós, consultores. A nossa grande proposta hoje é chegar para as organizações, para os clientes, e nos oferecermos para apoiar esse novo business plan, no que se refere à montagem da infraestrutura. Me parece que isso é muito pragmático, me parece que isso é um bom caminho e que a gente não tem que esperar segunda-feira para começar, não. Eu já começaria hoje. Quem está hoje à frente do setor de facilities dentro de uma empresa já deveria estar com um plano. A gente já falou em contingência aqui, acho que não é contingência, porque agora realmente é outro mundo, né? Agora vamos para o espaço sideral, voltamos para o tempo das cavernas. Então, vamos ver como é que nós vamos organizar nossas cavernas, como é que nós vamos descobrir como fazer o fogo e como é que a gente vai se defender dos dinossauros. Eu só lembraria a todos, uma vez que na nossa vida profissional a gente sempre lidou com uma coisa chamada gerenciamento de contrato e equilíbrio econômico financeiro dos contratos, eu já ouvi não menos de 2 ou 3 vezes de alguns encontros de advogados, e nós teremos brevemente, talvez daqui 2, 3 meses, o maior volume de judicialização que a gente já possa ter conhecido no mercado. Se nesse momento as empresas estão falando em solidariedade, daqui 3 ou 4 meses, quando o dinheiro que o governo prometeu entregar não vai chegar, porque a gente sempre sabe que não vai chegar a hora da verdade. Então, as empresas prestadoras de serviços vão brigar para defender as cláusulas dos seus contratos, os tomadores de serviços vão brigar para defender as cláusulas dos seus contratos, e todos vão ficar brandindo uma coisa chamada um problema que não depende das partes para isso. Então, nós temos que nos organizar também para rever as relações contratuais entre os prestadores de serviços e os clientes,
porque esses contratos terão que ser reescritos em novas bases e é uma boa oportunidade, sim, agora para o conceito de parceria. Eu vou abrir mão de alguma coisa, você vai abrir mão de alguma coisa e vamos reconstruir isso. Então, assim, a minha recomendação para os facility managers hoje é como é que nós vamos levantar novamente as empresas na qual nós trabalhamos ou para as empresas para as quais nós consultamos. Muito bem, Mara, o que você gostaria de complementar? Eu tenho mesmo sentimento seu, Léa, quando você fala que o ser humano ele gosta da socialização. O ser humano é um ser gregário, ele quer estar em turma, estar com os seus, e ele não vai ficar preso num apartamento, numa casa, com aquele núcleo familiar todo o tempo. Ele precisa, como o Gô também falou, as empresas precisam que os seus colaboradores se encontrem, conversem, troquem sentimentos mútuos de afinidade. E não é através dessa portentosa internet que a gente consegue isso, por mais que a gente seja afável, sorridente, a gente não consegue transmitir calor humano via rede de comunicação. A gente consegue um sorriso bacana, perceber que a pessoa gostou, mas a gente não troca calor humano. O ser humano gosta disso. Então, eu acho, sim, eu também quero ver o que vai acontecer, mas eu não acredito que as coisas devam mudar. Elas vão mudar em cima de protocolos de segurança, de cuidados. Mas eu acredito muito que o ser humano prefere correr alguns riscos, estar juntos. Eu vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que gosto de andar de moto. Eu tenho amigos que estão saindo todo final de semana, em 10, 15, andando de moto, tudo junto. Por quê? Porque eles não abrem mão dessa socialização. Você fala com eles, mas escuta, vocês, Maran, nós queremos sair juntos, conversar, contar piada. Então, dentro das empresas acontece isso também. O camarada não vai só trabalhar, ele vai para se socializar. Então, eu não acho que as coisas seriam tão drásticas a mudança. É lógico, vai diminuir espaços, porque já se viu que se resolve muita coisa e esses canais de comunicação, né? Muitos eventos poderão ser feitos dessa forma, funciona, né? Mas as pessoas ainda gostam de se abraçar. E no futuro a gente continua isso. Eu acho que todos vão procurar resolver as questões. A indústria aeronáutica não pode ser demolida. Alguma coisa vai ser feita nos aviões para controlar a disseminação. E assim por diante. Por exemplo, vamos falar assim de uma entidade que a gente conhece muito bem, o SESC. O SESC nunca mais vai poder abrir seus centros de convivência. De recreação, né? De recreação. Então, vai se buscar soluções para proporcionar essa convivência, mesmo que seja reduzida, né? Então, por quê? Porque nós falamos a questão da paciência, da angústia, ficar preso, não se relacionar, isso traz muita angústia para as pessoas. As pessoas ficam neuróticas. O ser humano é gregário. Eu acho que aí tem um desafio, sim, né, como eu já falei, de encontrar um meio de as pessoas se relacionarem. Né? Se eu aprendi alguma coisa certa lá com o Moacir, é que o prédio é um espaço de relação, de relacionamento, né? Onde se junta pessoas com o mesmo objetivo, fim, né? Então, é lógico que isso reduz, muda, mas
Eu não acredito em deixar de existir, não acredito na existir, e vai ser uma coisa menor, né? Mudanças menores, né? Mas eu acredito dessa forma. Eu realmente não penso diferente. É isso. Né? Tudo bem. Agora eu queria convidar o seu Álvaro Aguiar, da Facility BR. Acho que muitas mudaram radicalmente, muitas não mudaram muito. Talvez uma ou outra não chegue a mudar. É cedo. Eu acho que a gente já consegue enxergar tendências, ou seja, tem coisas que vão para mais e tem coisas que vão para menos. Depois eu falo um pouco mais até do que eu acho que vai para mais ou para menos, pelo menos dentro desse nosso segmento. Mas a grande incógnita ainda é a intensidade, né? Então, quanto mais ou quanto menos, eu acho que está muito embaçado para ter noção hoje do quanto vai reduzir certo tipo de coisa ou quanto vai aumentar a demanda por certo tipo de coisa. Eu acho que já tem gente chutando, estimando quanto isso vai acontecer, mas na minha visão ainda é primeiro, completamente ainda precoce. Segundo, acho que vai ter uma heterogeneidade ainda muito grande sobre certas coisas. Então vamos começar a concretizar, né, e indo para coisas do nosso segmento. Uso de espaços, vai ter muita gente devolvendo muito imóvel? Eu acho que tem muita gente percebendo que pode trabalhar com menos metros quadrados. Portanto, quando eu falei direita ou esquerda, eu acho que dá para dizer que vai para a direita, vai para a devolução de metros quadrados. Vai acontecer quanto disso? O mercado vai ser enxugado à metade? Não faço ideia, não faço ideia. E aí começa a heterogeneidade. Tem gente que talvez devolva porque, de fato, não tinha noção do quanto era capaz de trabalhar por videoconferência e quanto isso não fazia diferença no seu dia a dia. Para esses que constataram isso, para quem a questão é só custo ou predominantemente custo, para esses onde o relacionamento, o cara a cara, a sinergia, o corpo a corpo, o calor humano é menos relevante, esse vai ter mais apetite por devolução. Para outros, nem tanto. Então, não é só uma questão de estar cedo ou estar tarde, é uma questão também de cultura, de momento. A empresa pode estar com fôlego, a outra não está com fôlego, então também não é só cultura. Enfim, tem um cruzamento de fatores que vai fazer o comportamento das empresas ser muito heterogêneo. Então, acho que, por enquanto, a gente fica só com a macro tendência. Eu acho que vai ter muito pouca gente querendo mais espaço. Vai querer mais espaço porque é uma exceção que está crescendo, mas, em regra, a maioria vai ficar como está ou para menos. Então, dá para dizer que a macro tendência é uma diminuição. Em que nível? Não faço ideia qual será a média geral e vai ser muito individual. Então, uma segunda coisa também, eu essa semana soltei um paperzinho, um resumo de um benchmarking que a gente fez sobre tendências, vou mandar para você hoje, que a gente fez sobre sobre a volta, né? E tem um faseamento também, porque acho que tem uma fase de aprendizado, né? Logo depois que começarem a permitir que as pessoas possam voltar, as empresas vão tomar medidas que podem ser: vou no dia seguinte, vou esperar uma semana, vou esperar 2, mas vai ter uma primeira fase. Talvez muitos não voltem com todo mundo, por várias razões, porque tem gente que não está apta, porque tem gente que está com medo, porque dá para rodar só com parte do time, vamos ver como é que as coisas rolam. Por N razões, eu acho que a volta vai ser gradativa e vai ter uma primeira fase de aprendizado dentro desta volta gradativa em, sei lá, talvez 2 ondas na primeira fase, uma primeira fase de alguns meses, sei lá, até 3 meses de adaptação, depois tem uma segunda de ajuste, é mais ou menos isso que a gente quer, então nós vamos fazer essas alterações, aí pode entrar a história vamos ver quando é que acaba o nosso contrato, ou mesmo que ele não acabe, vamos ver se dá para negociar a devolução de imóveis, mas acho que vai ser para muitos na segunda fase, não na primeira. Vai ser na primeira para os que estiverem muito enforcados, vai ser na segunda para os que puderem
reconhecer o ambiente. E depois acho que vai ter a terceira, que finalmente é o tal do novo normal, que também vai ser normal, o normal de cada um vai ser um normal diferente também, né? Então, eu acho que virão fases e ondas dentro das fases que vão definir o caminho para o tal do novo normal. Resumindo, o tal do novo normal, ou algo parecido com ele, a gente vai saber o ano que vem. Se acabar agora, como a gente está achando que vai, porque também o pico nunca chega, né? Então a gente não sabe quando é que vem o vai, né? Podem voltar. Então, agora então vamos para o final. Eu queria que vocês dessem aí uma mensagem final. Para a gente é uma alegria tê-los aqui. Esses dias eu estava lendo, né, que a XP Investimentos e o próprio Google, em função, né, com o discurso, né, de segurança dos funcionários, eles devem manter os funcionários em home office até o final de dezembro, né? Então isso também acaba sendo um complicador, né? Não complicador, né? Mas assim, as pessoas ficam vendo que algumas grandes empresas estão fazendo, mas aí são empresas mais de tecnologias, que elas têm muito mais facilidades, e isso talvez crie no mercado uma certa incerteza. Olha, vamos ficar no home office, não vamos para onde nós vamos, né? Mas aí é um debate longo, né? A gente tem que tratar isso, acho que num outro tema. Mas queria aqui, em nome da Infra, que cada um de vocês, aí, começando pelo Altair, desse a sua mensagem de despedida, para que a gente possa finalizar aqui o nosso encontro. Pessoal, eu fiquei muito feliz pela oportunidade que tive de encontrar o Bo, o Maran, o Gessé, enfim, e só isso já é um prêmio que eu poderia ter ganho. E se eu pudesse deixar uma mensagem importante para todos, dizer que a interação humana nesse momento é importantíssima. É só lembrar dos anéis do Facility, que as pessoas são as peças importantes dentro do nosso contexto. As pessoas são importantes, a tecnologia é importante, e nós temos que interagir muito por conta da falta da necessidade de conhecimento que nós teremos que absorver para enfrentar esses desafios. Eu diria para vocês que o mundo não acaba aí. Nós vamos começar tudo de novo. E com certeza vai ficar tudo muito melhor. Obrigado para todos que tiveram o prazer me dá o prazer de estar com vocês. Muito bem. Bo, qual é a sua mensagem? Falar com os dinossauros do Facilities depois de tanto tempo. E como mensagem final, eu queria dizer para os Facilities de hoje que não só o mundo não acaba, mas que vão aparecer muitas oportunidades novas e que eles abracem essas oportunidades com muita força e que eles sim, acreditem que isso vai fazer com que eles fiquem melhores e possam até realizar seu trabalho de uma maneira diferente, mas muito melhor. E eu digo mais, do jeito que as coisas estão indo, o Facility vai ter que ir na casa do cara, montar um escritório para ele, montar uma estrutura de TI, ensinar a empregada a limpar, e vai ter muito mais trabalho do que tem agora. Se são 300 em casa, ele vai ter que visitar 300 casas e não só o prédio onde o cara morava. Então, Facilities, força, vamos para frente e vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos. Obrigada. Gessé Camargo. Numa outra mídia, eu me referi a dois grandes líderes da humanidade, que foi Sócrates, que tinha certeza absoluta que não tinha certeza de nada. E um segundo, que era Charles Darwin, que disse que as espécies se selecionam naturalmente. Eu acho que o momento que a gente está vivendo no mundo inteiro hoje é um momento de seleção também. Empresas que nunca mais conseguirão sobreviver, pessoas que vão desaparecer, processos que vão desaparecer e provavelmente facility managers também que não terão mais espaço no futuro. Mas eu estou muito otimista com referência à questão da pandemia. Estou seguro, como em todas as crises da humanidade, até o final do ano, esse tal de vírus aí que o pessoal chama de colônia dos vírus das colônias, vai estar totalmente incorporado no nosso dia a dia,
já haverá medicações, essa tal de cloroquina vai começar a resolver, sabe, é um tipo de certeza muito boa e tal. Então, eu estou seguro que até dezembro a infraestrutura sanitária do país, na marra ou não, vai estar muito mais bem aparelhada para atender pessoas com sintomas, enfim. Então, eu acho que eu não me preocuparia nesse momento com a questão do isolamento, seja vertical, horizontal ou diagonal. Realmente não me preocuparia. Eu acho que a grande crise que nós temos pela frente é a crise da economia. Realmente é a reconstrução dos modelos empresariais, das organizações e assim por diante, né? Então, eu estou, sim, otimista, tenho a impressão que é uma excelente oportunidade. Eu recomendaria, e acho que vocês estão acompanhando, se você hoje olha nos jornais, nas revistas, o que existe de gente criando novas formas de sobrevivência, novas formas de convívio, é uma coisa genial, tá? Como diria já o velho Chico, mire-se no exemplo das mulheres de Atenas, tanta inovação, tanta coisa acontecendo aí, típica do ser humano, né, que encontra forma de sobreviver e encontrar recursos, força e energia para a próxima etapa da sua vida. Assim, eu acho que estar atento, estar plugado realmente em tudo que esteja acontecendo, não de uma maneira fantasiosa, uma maneira muito, muito, muito consistente. Tem muita mídia vendendo mídia, mas tem muitos bons articulistas, bons analistas tecendo visões bem mais consistentes, tem boas coisas para ler a respeito do futuro, apesar do Sócrates ter dito que a gente não sabe nada sobre o futuro, mas tem boas previsões. E reforço também de novo o prazer imenso de rever amigos tão queridos do passado e que a gente logo, logo tenha a oportunidade de nos reunir agora em torno de uma Corona, aquela famosa cerveja mexicana. Um abraço a todos. Obrigada, Maran. Bom, para finalizar, foi também muito bacana estar aqui com vocês e dar essa contribuição para o pessoal que está aí na lida diária do Facility Management. Eu só tenho uma frase para falar. A frase minha já está batida, mas é válida. Juntos nós somos mais fortes. Então, minha recomendação é que o pessoal do Facility Management realmente crie network, converse, se integre para enfrentar as dificuldades que virão. Porque o mundo vai sim buscar soluções para as dificuldades. Isso é a razão do homem, é a evolução que marca o homem, né? Diante de uma dificuldade, o homem vai buscar solução, né? Então, nós vamos passar por tudo isso, sim. Isso vai ser uma coisa muito boa. Aproveite a oportunidade para se encher de conhecimento, de vivência e de network. Troque isso. Acho que nós temos aí um momento ótimo. Queria agradecer novamente e desejar o melhor para todo mundo que nos assiste. Né? Acho uma coisa muito bacana. Obrigado. Muito bom. Álvaro, você ainda está por aí? Vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho. Esse retorno tem que estar encaixado com as suas possibilidades, suas crenças, suas visões. Então, faça um plano e adapte-se ao que você tem e ao que você acredita, né? Então, e outra coisa que eu acho que esse processo vai acelerar, e aí é bom ter isso em mente, a gente usa o gancho do ocupação de espaços como um mote para falar disso, mas vale para muitas outras coisas no nosso ramo, que é tecnologia. A gente ainda engatinha muito no uso de tecnologia, internet das coisas, especialmente inteligência artificial para os que já estiverem no estágio mais avançado, e acho que vai ficar cada vez mais útil, importante e
com uma relação custo-benefício mais interessante à aplicação de tecnologia. E ela vai ajudar muito, inclusive no que a gente acabou de falar aqui, né? Como é que eu estou usando meus espaços, mesmo eu que estou ainda num bom momento e querendo crescer, preciso mesmo crescer agora, posso mudar meu esquema de trabalho, qual é o limite da ocupação atual? A gente só consegue chegar a isso de maneira rápida e precisa se tiver tecnologia embarcada. Então, a ferramenta em si só também não serve para nada, você tem que ter boa capacidade de análise, mas acho que é bom pensar nisso, né? A gente acho que tem que sair um pouquinho da anotação no papel e ver onde é que cabe tecnologia para ajudar a gente, não só nessa fase de retorno, mas dentro do novo normal. Tá bom. Meus queridos, um prazer estar com vocês, uma excelente troca, é bom estar com gente que já viu muita coisa para trocar, ouvir e aprender. Então foi um prazer estar aqui com vocês e com essa turma aqui experiente. Também bom falar para a tua audiência, tá bom, Lé? Obrigado pela oportunidade. Aqui, agradecer a participação de todos vocês. Na verdade, para mim é uma alegria. Todos vocês começaram junto comigo. Começaram não, né? Eu comecei junto com vocês, aprendi muito com cada um de vocês. Até hoje vocês me ajudam muito. Tudo que vocês souberem de informação e que possam também contribuir para a gente melhorar o nosso editorial aqui, mandem para mim, porque a gente também não dá conta de tudo, né? Somos poucos aqui, tem que uma força-tarefa bastante grande para poder dar conta de tudo isso. Mas é uma alegria imensa, né? Eu acho que o resumo de tudo isso é assim, que bom que nós que estamos aqui, a gente ainda tem, desculpa a palavra, mas o tesão e a vontade de acordar de manhã para fazer diferente e para continuar melhorando o mercado. E que a gente continue a fazer isso aí com bastante maestria, como diz aí o meu sócio Luiz Nelson, e que a gente continue aí fortes para poder contribuir no que a gente puder e que for possível fazer também, que a gente não consegue fazer tudo, né, de forma a deixar esse mercado muito mais maduro e muito mais feliz, por também estar tendo a experiência de fazer, estar passando por esse momento, né, e ver como a gente pode melhorar, como a gente pode se desafiar cada dia mais. Gente, muito obrigada, foi uma alegria tê-los aqui, um beijo no coração e a gente se vê em breve, tá bom? Para o café. Beijo grande, Léo. Beijo, fique